Nós estamos estudando uma série muito especial, uma série muito importante para a vida da igreja, que tem que ver com a pessoa do Espírito Santo. Se você bem percebeu, e nós temos ali alguns desses ainda para você acompanhar o nosso programa, ali na saída, nós estamos fazendo uma série conjunta entre os sábados pela manhã, as mensagens dos sábados pela manhã têm acompanhado a linha e a temática do Santo Espírito, e os domingos à noite, na nossa série que nós tratamos de alguns aspectos, características, a natureza, a obra do Santo Espírito. E aos domingos à noite nós temos uma temática muito peculiar, onde nós temos trabalhado aspectos bem profundos, doutrinários, em relação à pessoa do Espírito Santo. Começamos falando sobre a promessa que Cristo havia nos feito, do derramamento do seu Espírito. E no domingo passado nós falamos um pouco da plenitude do Espírito. Hoje falaremos dos dons. Próximo domingo trataremos um pouquinho de uma das controvérsias mais complexas em respeito na relação com o Espírito Santo, que é a questão do dom de línguas. E então no dia 18 de março nós concluiremos essa série falando sobre o fruto do Espírito. Para hoje e para este momento nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre o dom do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de saudar a você que veio aqui nesta noite, que está aqui presente conosco, nos prestigia, veio adorar a Deus reunidos em comunidade, em família e buscar a presença do Senhor. E gostaria também de saudar a você que nos acompanha pela internet, agradecendo a sua audiência, agradecendo porque você está aqui presente conosco, mesmo através da tela de um computador, um smartphone, mas você está aqui nos acompanhando, aprendendo da palavra, refletindo na Bíblia junto conosco. Louvado seja Deus por essa decisão. Eu gostaria de te convidar, então, a tratar do dom do Espírito. E nós abriremos a Bíblia no texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. A carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta muito importante, muito rica. Mas a partir do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo começa uma seção em sua carta, onde ele fala de aspectos que têm que ver com os dons espirituais. E em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao verso 7, Paulo traz a seguinte argumentação. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Você se lembra, na semana passada nós falamos um pouco da plenitude do Espírito, e é impossível nós começarmos a argumentar em prol da plenitude do Espírito sem antes falarmos um pouco sobre o batismo do Espírito. E na semana passada, para nós sumarizarmos, nós tratamos de aspectos bíblicos que apontam que o dom, que o presente, que a oferta de Deus do Espírito Santo é exatamente a mesma coisa que o batismo do Espírito Santo. O Novo Testamento apresenta o batismo do Espírito Santo como sendo uma resposta às profecias dos profetas clássicos e apocalípticos do Antigo Testamento, apontando a vinda em algum momento do Espírito do Senhor trabalhando, e esse Espírito que atuaria em nosso meio nos batizaria. E esse batismo do Espírito Santo, esse batismo do Espírito aconteceria então na era messiânica, dentro do contexto da vinda do Messias. Por isso, em Atos, no capítulo 2, Pedro argumenta e monta o seu sermão, e na introdução do seu sermão, quando ele vai falar da pessoa de Cristo, ele cita o profeta Joel dizendo que naquele contexto estava acontecendo exatamente a promessa do batismo do Espírito Santo. Além disso, nós trabalhamos um pouquinho algumas questões que têm que ver com o fluxograma da vida cristã. E nós aprendemos que o batismo nas águas, que é um ritual introdutório da fé, é uma cerimônia pública, um ritual público que introduz a fé, que demonstra a sua fé. Ele acontece de forma simultânea ao batismo do Espírito, que é uma experiência que o cristão passa ao aceitar Jesus em seu coração. Assim sendo, todos aqueles que em algum momento na sua vida aceitaram a Cristo em seu viver,
todos aqueles que em algum momento em seu viver receberam a graça do Senhor e decidiram viver por Cristo, recebem junto com o batismo nas águas, o batismo no Espírito também. Essa é uma experiência simultânea, acontece uma vez na vida num processo da introdução à fé. Mas as coisas não terminam aí. Você lembra que nós estudamos que na mentalidade bíblica é possível ser esvaziado do Espírito caso nós andemos longe do Espírito. É por isso que Paulo faz vários apelos para que nós nos enchamos do Espírito Santo. A ideia é de que para permanecermos plenos no Espírito Santo, precisamos continuamente, dia a dia, buscar ser cheios do Espírito. E então continuaremos a ser plenos do Espírito. E na mensagem da semana passada, eu citei que há algumas implicações práticas na vida do cristão quando este recebe o batismo do Espírito Santo. O cristão começa a manifestar a presença do Espírito em seu viver. E nós vamos falar neste domingo e no próximo um pouquinho sobre uma área que o Espírito trabalha e é visível, e depois nós falaremos de outra área que é o fruto do Espírito. Mas como nós dissemos, neste momento trabalharemos um pouco a questão do dom do Espírito. E logo de início, é necessário nós fazermos uma distinção de termos, ok? A primeira coisa é falar do dom do Espírito. O dom do Espírito é algo que Deus nos oferece. E é paralelo à mesma ideia do batismo do Espírito. O dom do Espírito é o presente que Deus nos dá, que é a pessoa do Espírito Santo trabalhando em nosso viver. O que é diferente dos dons do Espírito. Os dons do Espírito são presentes que o Espírito nos dá. Perceba a diferença? O dom do Espírito é um presente que Deus dá ao crente, que nós recebemos no processo de conversão. Os dons do Espírito são dádivas que o Espírito Santo nos dá. E nós vamos estudar para que Ele nos dá essas dádivas, e como que são essas dádivas, e o que são essas dádivas. São diferentes. Um gera a unidade da igreja. Quando a igreja recebe o Espírito, ela trabalha e vive unida, gera a unidade da igreja. O outro gera diversidade na igreja. A igreja, de forma distinta, pessoas diferentes, com dons diferentes, trabalham em prol do crescimento do corpo de Cristo. E então, essas distinções são necessárias. Quando nós falarmos dom do Espírito, no singular, você se lembra que nós estamos falando do batismo do Espírito, que todo cristão recebe. Quando nós falarmos dos dons do Espírito, no plural, nós estamos nos referindo aos dons que o Espírito Santo oferece àquele que foi batizado pelo Espírito. Dito isso, é necessário então buscarmos na palavra de Deus mais informação e compreensão em relação a esse assunto tão importante para a vida do cristão e, infelizmente, por tantas vezes mal compreendido. Por isso, gostaria de lembrar que na Bíblia há 4 textos, há 4 capítulos específicos que trazem listas descrevendo os dons do Espírito. Isso não quer dizer, mais uma vez eu relembro, que não houvesse no passado Deus já atuado por meio de seu Espírito. Em toda a história bíblica, e de forma especial na construção do santuário, a Bíblia descreve que o Espírito Santo enchia alguém de poder, de dons, de talentos, e esse trabalhava a seu favor. Contudo, nós agora estamos falando dentro do contexto da vinda do Espírito, do batismo do Espírito, na era messiânica. Então, esses 4 textos bíblicos, 3 deles de Paulo e 1 de Pedro, trabalham de forma específica em relação ao Espírito Santo. Por isso, nós vamos tratar algumas temáticas dentro do aspecto do Espírito Santo, fazendo uso destes textos. Bem, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando compomos um sermão nós precisamos dizer às pessoas o que nós vamos falar antes de falar o que nós viemos falar. E quando terminar, nós temos que falar às pessoas aquilo que nós falamos durante o tempo todo que estivemos juntos. Então eu gostaria de falar a vocês sobre o que nós vamos falar. E a temática e o que nós vamos responder juntos tem que ver com isso. Primeiro, nós vamos tratar um pouco da natureza dos dons espirituais. Qual é a natureza dos dons espirituais? Quantos dons existem? Qual é a origem dos dons espirituais? Após isso, nós precisamos falar um pouco do propósito destes dons. Para que os dons são dados? Eles são dados para qual finalidade em nosso meio?
E por fim, não menos importante, nós precisamos falar da relevância dos dons espirituais hoje. Para que serve isso hoje, no século 21, vivendo aqui em São Paulo? Quais dons bíblicos existem ainda hoje? E quem é que recebe esse tipo de dom? Dito isso, nós precisamos começar a estudar a Bíblia. E eu estou bem ansioso para estudar, porque o tema de hoje é muito legal, é muito especial. E por isso, precisamos começar a falar da natureza dos dons espirituais. Deus ele nos dá dons, e esses dons eles partem de uma natureza muito específica. Um dos versos mais importantes na compreensão da natureza dos dons espirituais são os versos que lemos, que está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao verso 6. E nesses versos que lemos, há 3 divisões. Paulo, no texto mesmo, ele já deixa 3 frases distintas. E essas 3 frases complementam e somam na significância do que são os dons espirituais. Lembra o que Paulo disse? Primeira afirmativa, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Essa é a primeira afirmativa. Segunda afirmativa de Paulo, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a terceira afirmativa, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Essas são as 3 afirmativas de Paulo no que diz respeito ao Espírito Santo. Você percebeu ali que ambas falam da Trindade. A primeira se dirige especificamente ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A segunda frase se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra grega Kyrios, que ali está traduzida por Senhor, é exatamente a palavra que os autores do Novo Testamento usavam para se referir a Cristo Jesus. Então, a segunda frase tem que ver com a pessoa de Cristo Jesus e como Ele oferece os seus dons. E a terceira tem que ver com a pessoa de Deus o Pai. Ambas, todas elas, trabalham juntas, as 3 pessoas da Trindade trabalham juntas ao favor de nós, de cada um de nós, dos que estão se dedicando à obra do Senhor. Bem, quando nós falamos disso, vocês perceberam ali que existem 3 palavras distintas para dons. A primeira palavra, na primeira frase, é a palavra dom. A gente conhece um pouco melhor. A segunda é a palavra serviços. E a terceira é diversidade nas realizações. Essas são 3 palavras que a Bíblia usa para se direcionar ao que nós traduzimos por dons. Quando nós falamos dessas palavras, é muito importante a gente buscar um pouco de significado lá onde a Bíblia foi escrita. Você sabe, as traduções elas são extremamente estudadas, muito bem elaboradas. Contudo, há significados que extrapolam uma simples tradução. A tradução está correta, mas há mais coisas bela, maravilhosa que está por trás que a gente não percebe por causa da tradução de uma língua para outra. E então, quando nós falamos disso, a primeira coisa que nós precisamos pensar em relação aos dons é a palavra dons em grego. A palavra dons em grego é a palavra carismata. E ela significa um presente da graça. A palavra graça, e nós vamos ver isso mais para frente, é a palavra charis em grego. Carismata é um presente da graça. Os dons são presentes da graça. Todos aqueles que recebem a graça de Cristo, todos aqueles que se arrependem de seus pecados, recebem um presente da graça, os dons espirituais. Só por essa definição, nós tiraríamos da nossa mente aquela mentalidade de que para receber um dom de Deus, um dom espiritual, eu tenho que alcançar um nível de impecaminosidade tal para conseguir receber um dom de Deus. A própria terminologia diz que isso é um presente da graça. Isso é um presente daqueles que, mesmo sendo pecadores, aceitam a Cristo em seu viver. É graça. A segunda palavra que ali aparece, que não é difícil de nós entendermos, é a palavra serviços, que em grego é diakoniai. Essa palavra, diakoniai, ela tem que ver com maneiras de servir. Nós temos uma palavra que é muito conhecida em nosso meio religioso, que é a palavra diácono, diaconisa. Vem exatamente da palavra diakonós em grego, que significa servir, ministrar em favor dos outros. A segunda coisa que nós recebemos do Santo Espírito é a capacidade. O dom espiritual é uma capacidade de servir. São maneiras de servir a Deus. E a terceira palavra que Paulo usa para se referir aos dons espirituais é a palavra energamata,
Esta palavra, que traduzida aí de forma correta, realizações, mas tem significados muito interessantes. Energias, atividades ou poderes que Deus energiza em todos. Eu não sei se você sabia, mas a nossa palavra em língua portuguesa, energia, vem dessa palavra. Ok? É de onde vem a palavra energia. Energamata, é uma palavra que se refere a uma energia que Deus nos proporciona. É o seu poder, é a sua ação, é o seu modo de operar. Ambas juntas compõem uma definição mais correta e equilibrada do que é o dom do Espírito. Pastor, o que são os dons espirituais? O dom espiritual não é só uma habilidade ou talento. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. O dom espiritual é uma habilidade, é um talento que eu ou você podemos ter. Não é isso. Um dom espiritual não é uma habilidade ou um talento apenas, mas sim um presente da graça de Deus para o serviço cristão pela energia divina. Olha só, definição de Paulo. Essa é a forma de Deus trabalhar. O dom espiritual não é só um talento, é a forma que Deus usa ou nos usa no seu processo de serviço. É um presente que Ele nos dá pela sua graça. Muito bem, falando ainda da natureza do dom espiritual, cabe a nós nos perguntar quantos dons existem. Existe um limite de dons? Bem, algumas pessoas por aí acham que existem apenas 3 dons. Vocês sabem, né? 3 dons. Qual é o primeiro dom que algumas pessoas acham que existe? Dom de línguas, dom de profecia e dom de cura. Só os 3. Só os 3 dons. É um pouco triste. Mais para frente a gente vai entender algumas coisas sobre esses 3 dons. Mas a Bíblia apresenta muitos outros dons. Como eu disse, são 4 textos bíblicos que trazem listinhas de dons. Não são dons fáceis de ser traduzidos. A forma em que Paulo e Pedro usam a questão dos dons espirituais, às vezes não é muito fácil de ser traduzida. Vocês vão perceber que em muitos momentos, inclusive, esses dons eles se repetem, eles se cruzam. Ou outras vezes nós não temos a certeza se um dom que um fala é exatamente o outro que o outro falou por algumas mudanças gramaticais no texto de ambos. Mas seja como for, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo apresenta alguns dons espirituais. Dom de sabedoria, conhecimento, dom de fé, dom de curar, dom de milagres, dom de profecia, dom de discernimento dos espíritos, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dons de apóstolo, dom de profeta, dom de mestres, dom de socorros ou atos de ajuda, né? É uma tradução possível. E dom de governos, que uma boa tradução para o nosso tempo seria administração. O dom de administrar. Romanos Paulo também apresenta alguns dons. Alguns ele repete, outros ele coloca coisas novas na história, na listinha dele. Dom de profecia, dom de ministrar, o dom do ensino, o dom da exortação, da contribuição, o dom de presidir e o dom da misericórdia. Como eu disse, nem todas as palavras são sinônimas. Por exemplo, você poderia pensar que o dom de governo, de administração, seja exatamente o mesmo que presidir, mas em grego há várias semânticas possíveis nas duas palavras. A ideia é que Paulo está querendo expandir um pouco a compreensão. Em Efésios 4, Paulo apresenta 4 dons. O dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista e pastores e mestres, que é um dom junto. Esses são 4 dons apresentados em Efésios capítulo 4. E em 1 Pedro fala apenas de 2. O dom de falar e o dom de servir. Seja como for, todos esses são dons espirituais, descritos pelos próprios apóstolos bíblicos, como sendo dons possíveis dos cristãos receberem. Ora, quando nós pensamos nesses dons, nós temos 2 perguntas. A primeira pergunta é, esses dons são todos os dons que existem? A Bíblia parece apontar que não. Como eu disse no início, lá na hora da construção do santuário, em muitos momentos, Deus deu dons a construtores do santuário. Talentos, o Espírito tomou essas pessoas, eles foram cheios do Espírito e eles fizeram coisas. Mas parece que esses não
seriam dons mais usuais no tempo dos apóstolos. Seriam dons muito específicos, para uma razão específica, para um momento específico da história. Bem, podem haver mais dons do que este, por exemplo, hoje? Pessoalmente, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que no decorrer da história, muitos outros dons podem existir. Esses são princípios de dons. Por que não falarmos de grandes compositores de hinos sacros que compuseram verdadeiras elevações ao céu? Por que não teriam eles dons envolvidos com louvor, com a literatura, quem sabe? Mas, toda vez que a gente vai estudar a Bíblia e a gente tem algumas coisas que estão meio abertas, a gente dá uma paradinha um pouquinho antes, bem dentro de onde está a revelação clara. Mas seja como for, esses são dons espirituais que Deus nos oferece. Sabemos pela história que muitos outros receberam outros tipos de dons, não estão nessas listas. E essas listas, sendo trabalhadas e colocando-os repetidos e mexendo, daria mais ou menos cerca de 20 dons espirituais descritos nas listas bíblicas. Quando nós vamos a 1 Coríntios 12, nós já lemos esse texto e vamos ler em outros momentos, Paulo diz que há diversidades de dons, serviços e realizações. Isso quer dizer que ele abre margem para que existam outros dons do Espírito. Há uma diversidade de dons. Quando falamos da natureza dos dons do Espírito, primeiro nós entendemos o que é um dom espiritual. Depois nós nos perguntamos quais são os dons espirituais. E então nós temos que nos perguntar qual é a origem dos dons espirituais. É óbvio, você responderia, a origem é Deus. Veja esses 3 versos, que eu acho esses versos belíssimos. Primeiro, está em Romanos, no capítulo 12, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, carismata, segundo a graça, caris, que nos foi dada. Nós recebemos diferentes dons pela graça que Cristo nos oferece. São presentes da graça. Então nós recebemos esses dons de Deus. A própria palavra nos diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom, o carisma que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça, caris, de Deus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Romanos, capítulo 6, verso 23, tem um verso belíssimo. Quando ele relaciona o dom espiritual e a salvação, veja o que ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o carisma, que é um dom espiritual, exatamente a palavra para dons espirituais, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer que até a própria salvação é um dom espiritual, é um dom que o Espírito nos oferece, é um presente da graça. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nós podemos ter segurança nesse Senhor a qual nós recebemos os dons. Como nós lemos no início, naquele texto de 1 Coríntios, eu me referi que os dons espirituais, eles são manifestos pelas 3 pessoas da Trindade. A Trindade nos oferece dons. Contudo, a Bíblia deixa claro que aquele que distribui esses dons é a 3ª pessoa da Trindade, o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 6, depois o verso 11, Paulo nos diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A Trindade está atuando. E então no verso 11 ele diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, ou seja, os dons, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito Santo é quem distribui os dons. Como que ele faz isso? Do jeito que ele quiser, como lhe apraz. Ele que distribui os dons. Deus nos oferece dons e na pessoa do Espírito Santo esses dons são distribuídos. Até aqui está muito interessante esse estudo. Porque nós aprendemos que na natureza dos dons, nós aprendemos que os dons são presentes da graça, um serviço, uma energia divina atuando em nós. Nós vimos que o dom espiritual ela tem uma relação direta com a salvação. É dado por Deus, distribuído pelo Santo Espírito. E na Bíblia há uma lista, há 4 listas com cerca de 20 dons. Mas pode haver mais dons se Deus quiser. Ele pode ter mais dons.
O segundo ponto que nós combinamos que iríamos falar hoje é no que diz respeito ao propósito dos dons espirituais. Qual é o propósito de Deus? A pergunta é, para que eles são dados? Nós perguntamos quais são, nós vimos a sua natureza, agora nós temos que falar para que é dado isso aí. Para que Deus oferece os dons espirituais a nós? Você verá nesse texto de Pedro que os dons espirituais são oferecidos a nós no contexto da missão. Pedro diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse verso é riquíssimo. Pedro está dizendo assim, olha, os dons que vocês receberam é para servir. Não é para você, é para servir. O dom que vocês receberam, os talentos, as habilidades que Deus lhe deu, elas são para que você sirva. E você tem que ser um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Um dispenseiro, nós vimos em alguns momentos da lição de escola sabatina, é aquele mordomo que é responsável por levar mensagens, levar materiais para trabalhar com as coisas do seu dono. Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus se manifesta de várias formas, de várias maneiras, e nós somos os dispenseiros dessa graça, desses dons recebidos. Nós somos dispenseiros, essa é a realidade do dom do Espírito. Para que serve o dom do Espírito? Serve para servir, para demonstrar a graça do Senhor. Efésios 4 fala um pouquinho sobre a ideia da edificação do corpo de Cristo, que nós recebemos os dons com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Todos nós recebemos dons com alguns objetivos bem traçados. O aperfeiçoamento do corpo de Cristo, dos santos, do seu serviço, para edificar o corpo de Cristo. A palavra edificar aqui é exatamente a que você compreende em língua portuguesa. Significa construir, restaurar, levantar, fazer crescer o corpo de Cristo. Os dons espirituais, então, são dádivas da graça distribuídos a todos de forma individual, para cada um, pelo Espírito Santo. E para que serve isso? Para mim mesmo? Para eu falar que eu tenho um dom melhor que o teu? Para eu poder me aparecer com o meu dom? Não. É para edificar o corpo de Cristo. É para que o corpo de Cristo cresça. É para que o corpo de Cristo se expanda. É para que o corpo de Cristo, que se você não entendeu a metáfora para a igreja, para nós aqui, para que esse corpo seja edificado. É para isso que nós recebemos o dom espiritual, o dom do Espírito. Nós precisamos pensar um pouco mais sobre os dons espirituais. Todas as vezes que nós olhamos para o corpo de Cristo e começamos a perceber que ele não está crescendo bem, começamos a perceber que o corpo de Cristo parece às vezes estar meio doente, sabe? Talvez o grande problema é que nós paramos de alimentar o corpo de Cristo com os dons espirituais. É um problema muito sério quando você chama pessoas com dons do Espírito para atuar próximo ao corpo de Cristo. E essas pessoas, por conta das correrias, das necessidades da vida, se indispõem a atuar próximo ao corpo de Cristo. Está enfraquecendo o corpo de Cristo. Depois de falarmos um pouquinho sobre o propósito dos dons espirituais, nós precisamos concluir com um último tópico. Precisamos falar um pouco da relevância dos dons espirituais hoje. Para que serve hoje, pastor, isso? Eu faço o que com isso hoje, aqui, agora? Para isso eu gostaria de tratar de algumas questões meio técnicas e importantes. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer: quais dons bíblicos existem hoje? Como eu disse, pode haver outros dons espirituais que Deus tem distribuído. A Bíblia dá essa opção. Mas quais dons bíblicos, das listinhas, nós temos hoje? É claro, há outros dons que a Bíblia cita. Mas há dons que a Bíblia cita que não são muito comuns de serem vistos. Imaginem só quais são os dons espirituais
que a gente tem que refletir um pouquinho mais no que diz respeito à sua manifestação bíblica. Exatamente aqueles que são os únicos conhecidos por aí. Dom de línguas, dom de cura e dom de profecia. Ambos devem ser trabalhados e tratados com muito cuidado. Não que eles não são mais úteis, não que eles não existem mais, mas que talvez a sua presença em nosso meio não esteja sendo necessária em nosso tempo da forma que nós achamos que às vezes é. Vou explicar melhor. Vou começar com alguns exemplos. Primeiro exemplo de dom espiritual que lá aparece, o exemplo dos milagres. Você se lembra? Milagre é um evento extraordinário, inédito, extremo, algo que você não vê muitas vezes. É algo excepcional. Quando nós falamos de milagres, nós temos dois extremos dentro do cristianismo que nós obrigatoriamente temos que rejeitar. O primeiro extremo são aqueles que veem os milagres e dizem assim: bem, não deve ser verdadeiro de forma alguma. Nenhum milagre deve acontecer hoje em dia. Parou de acontecer. E pior do que isso, não existem milagres. Não dá para ser cristão sem crer em milagres. A própria ressurreição de Cristo é um milagre. Aquilo que Cristo fez, que os profetas do Antigo Testamento fizeram, que os apóstolos fizeram, devem ser levados em consideração. O primeiro extremo é quando alguém não crê de forma alguma em milagres. Não crê de forma alguma em milagre. Um segundo extremo é quando nós começamos a achar que milagre é só o que há na palavra. Na vida cristã só há milagre. Tudo que a gente tem que fazer é milagre. Tudo é milagre. Estava com uma dor de cabeça ontem, não sei o que aconteceu hoje, eu acordei e não estou com dor de cabeça, é um milagre. Tudo é milagre. E a gente começa a rebaixar aquilo que o milagre de fato é, algo extraordinário, inédito, incrível. A gente começa a rebaixar para o nosso mundinho, para continuar crendo que existem milagres. Ambos os extremos devem ser evitados. Tanto a pouca valorização do milagre, quanto a supervalorização de milagres. Quando nós vemos a história bíblica, nós precisamos entender algumas coisas. Sempre houveram milagres, Deus sempre fez grandes milagres. Mas quando nós estudamos a Bíblia, não sei se você percebeu, mas nós temos 4 grandes constelações de milagres. 4 grandes ajuntamentos de milagres. 4 grandes ajuntamentos. Primeiro ajuntamento de milagres, no tempo de Moisés. Quando ele tirava o povo do Egito, o mar se abriu, caiu o pão do céu, ele levantou as mãos e o povo venceu a batalha, o sol parou. Esse é o primeiro ajuntamento de milagres. No relato da Torá há muitos milagres. No texto bíblico há um segundo ajuntamento, uma segunda constelação de milagres. É a constelação que gira em torno de Elias e Eliseu, os profetas que falaram e atuaram no Reino do Norte e no Reino do Sul. Estes têm muitos milagres. O machado que boiou, a cegueira nos exércitos inimigos, a panela que estava com problema lá e colocou farinha na panela e deu certo ensopado. Há outros milagres. Primeira constelação, Moisés. Segunda constelação, ajuntamento de milagres, Elias e Eliseu. Terceira constelação bíblica, que apresenta muitos milagres, Jesus Cristo. Incrível que nem João Batista, que Jesus disse que foi o maior dos profetas, não tem um milagre do sujeito. Mas Jesus tinha muitos milagres. Os coxos andava por cima das águas, ressuscitava pessoas, muitos milagres. Quarta constelação de milagres, os discípulos. A era apostólica é recheada de milagres. O livro de Atos conta muitos milagres que aconteceram na era apostólica. Você percebeu o que aconteceu aqui? São exatamente os mesmos tempos em que a revelação foi dada. Primeira parte da revelação, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Primeira constelação, Moisés. A revelação é dada, milagres acontecem para justificar aquela revelação e dar valia a ela. Segunda, os profetas,
tanto os profetas anteriores, os profetas posteriores e os profetas salmistas. Todos eles, uma grande constelação de milagres, representados por Elias e Eliseu. Terceira constelação de milagres, os evangelhos, em Cristo Jesus. Muitos milagres, a revelação de Cristo, a revelação expressa de Deus, precisa de milagres para corroborar com a sua valia. Quarta constelação de milagres, os apóstolos. Muitos milagres para mostrar que aquelas experiências que os apóstolos estavam vivendo, a revelação que eles receberam era exatamente uma revelação séria, real, verdadeira. Os milagres sempre acompanharam momentos aonde Deus se revela de forma direta aos seus apóstolos, profetas. Por isso, eu chamo muita atenção a uma séria reflexão e cuidado quando nós falamos em milagres atuais. Não que eles não existam. Deus pode fazer milagres hoje? Sim, com certeza. Quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas, muito cuidado quando nós tornamos o cristianismo apenas uma religião de milagres, porque não necessariamente estamos dentro de um processo de revelação explícita de Deus. Segundo dom espiritual que nós precisamos conversar um pouco mais, o dom de línguas. Não que não exista, como a mesma coisa em relação aos milagres, mas talvez a sua presença não seja mais tão grandiosa e necessária na vida da igreja hoje. Você se lembra? O dom de línguas, ele foi derramado pela primeira vez no lançamento das missões mundiais do cristianismo. Quando o cristianismo foi ser projetado para o mundo, a primeira barreira que você tem que vencer quando você vai pregar o evangelho para o mundo é o problema da língua. Então o dom do Espírito vem com uma função específica, ajudar na pregação do evangelho ao mundo. O livro de Atos conta, e semana que vem nós vamos falar mais sobre o dom de línguas. O livro de Atos conta que havia muitas pessoas, precisavam falar em várias línguas, e o Espírito Santo trabalhou nesse propósito. Mas eu não sei se você sabe, o livro de Atos, ele provavelmente tenha sido escrito num contexto aí de 30 a 40 anos, ele narra um contexto entre 30 e 40 anos de história cristã, e no livro de Atos aparecem apenas 3 vezes. Muito importante esse dom. Só apareceu 3 vezes. 3 vezes. Atos 2, no contexto do Pentecostes, no batismo do centurião lá, de Cornélio, e depois naqueles discípulos que aceitam a Jesus em Atos 19, que aceitam o Espírito Santo em Atos 19. Só 3 vezes. Paulo já tinha problemas com esse dom já. Porque ele estava num contexto que não precisava dos dons de línguas e tinha gente usando o dom de línguas. É por isso que ele escreve 1 Coríntios capítulo 14. Então, não é que não exista mais o dom de língua, mas talvez ele não seja mais tão presente, tão usual na igreja hoje. Eu quero dar um terceiro exemplo, muito forte. É o dom de apostolado. Volta e meia aparece um por aí falando assim, eu sou apóstolo fulano, apóstolo beltrano. Queridos, a palavra apóstolo significa enviado, aquele que é enviado. Vem do verbo enviar em grego. A palavra apóstolo só aparece em 3 tipos de contextos na Bíblia. Só três. Presta bastante atenção nos 3. Vamos ver se algum deles tem que ver com o dom espiritual do apostolado. Primeiro tipo de contexto. Em um único texto em que Jesus chama por parábola, inclusive, os cristãos de apóstolos, mas somente no sentido de enviados. Em João capítulo 13, 16, ele em parábola diz assim, em verdade vos digo que o que não é, em verdade vos digo que o não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Percebe? Ele está falando da questão do enviado. E ele fala que o cristão não é maior do que aquele que nos enviou. Mas ele usa em parábolas e nos inclui nesse verso. Não, esse não pode ser o dom espiritual que Paulo cita depois. Porque é claro, todos nós somos enviados, mas isso não passa apenas de uma metáfora. Não é um dom espiritual. Todo cristão, independente de quem seja, ele é enviado ao mundo mesmo. Mas Jesus fala isso através até de uma parábola. A parábola do mensageiro. O segundo ponto
A segunda forma que aparece do apostolado na Bíblia é quando fala de mensageiros enviados pelas igrejas locais para missões espirituais. São os apóstolos da igreja. Isso aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, 2 Coríntios 8, 23 e Filipenses 2, 25. O contexto é quando a igreja precisava enviar uma missão, alguma coisa específica, ela chamava algumas pessoas e falava assim: olha, você tem uma missão, vai lá, ele é o apóstolo da nossa igreja, ele é o enviado da nossa igreja para resolver uma coisa. Isso não passava de uma função temporal, momentânea e específica para aquele tempo. Era alguém que foi selecionado para enviar alguma coisa. Terceiro, e esse que pode ser um dom espiritual, aqueles que viram a Cristo e pessoalmente foram enviados por Ele. Os 12, Lucas 6, 23, Paulo, Gálatas 1, 1, e Tiago, irmão de Jesus, Gálatas 1, 19. Estes são pela Bíblia chamados de apóstolos do Senhor, e eles acarretam funções únicas e específicas deles. O grande dom da graça deles foi ter podido ver a Cristo pessoalmente. Eles não têm sucessores. Não há um dom de apostolado atual. Apóstolos haviam aqueles que viram a Cristo. Depois do último apóstolo morrer, não há mais apóstolos no presente. Este é um dom espiritual que, por exemplo, não há hoje. Quem recebe os dons espirituais? E com isso eu gostaria de concluir. Quem são aqueles que recebem dons espirituais? Eu gosto do conceito bíblico do cada um, sabe? O conceito cada um. Há 3 versos, os 3 versos que falam de dons espirituais. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Na ideia da Bíblia, cada um de nós, cada um que foi batizado pelo Espírito Santo, recebe dons espirituais. Uns para servir, outros para ensinar, outros para ter fé, outros têm dons diferentes. E como nós dissemos, podem haver outros dons que Deus já tem derramado por aí. Cada um que recebeu a Cristo, todos, cada um deles, recebe um dom espiritual. A pergunta é: qual é o seu dom espiritual? O que Jesus tem trabalhado em teu coração? Qual é o dom que o Espírito tem usado na sua vida para servir o seu corpo, para edificar o corpo de Cristo? Qual é o seu dom espiritual? Eu creio que com essa visão nós podemos ler esses últimos versos. E eu fiz toda essa introdução para nós lermos versos que se auto-explicam em relação ao dom espiritual. E eles já apelam por si só. Romanos capítulo 12, verso 4 ao verso 8, Paulo diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, e em Cristo, membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Paulo diz assim: olha, o corpo de Cristo, ele tem muitos membros, com funções diferentes. Todos juntos compõem o corpo de Cristo. E Paulo diz assim: independente do dom que você recebeu, faça o melhor que você puder. Ofereça tudo que há em você pelo dom do Espírito que é derramado sobre a sua vida. O segundo texto de Paulo, que também é muito belo, está em 1 Coríntios, capítulo 12. Em duas partes específicas do capítulo, Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quando o Espírito vem, todos somos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Não interessa quem é, batizados no corpo de Cristo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós somos o corpo de Cristo. Quando Cristo fala à sua igreja, Ele derrama o seu Espírito. E nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, todos nós temos a oferência de Deus em relação aos dons espirituais. Qual é o seu dom espiritual? Como você tem edificado o corpo de Cristo? Como você tem construído o corpo de Cristo? Ou o seu dom espiritual tem sido usado para se comparar com os outros? Lembra das palavras de Paulo? Será se são todos apóstolos? Será se são todos mestres? São todos administradores? Não. A cada um, Deus distribui um dom diferente, a diversidade de dons, mas é apenas um corpo. Eu quero lhe convidar hoje a fazer parte do corpo de Cristo. A fazer parte desse corpo que tem sido edificado para levar a graça ao mundo. A levar o dom da graça ao mundo. Essa é a maior bênção que um ser humano pode receber em sua vida. Receber um dom espiritual vindo da parte do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu quero orar com você nesse momento, clamando a Deus pelo dom do Espírito em nossa vida. Vamos ficar de pé e orarmos juntos? Querido Deus, há razões infindáveis em nosso coração para lhe agradecer pelos dons da graça, pelos presentes da graça. Obrigado porque o Teu Santo Espírito já habita e trabalha na vida daqueles que aceitam a Cristo em seu viver, que o recebem em sua vida e o transformam no melhor em sua existência. Obrigado porque esse dom espiritual é oferecido a este também. Mesmo sendo nós pecadores, mesmo vivendo nós longe do ideal divino, mesmo sendo ainda transgressores da lei em muitos momentos, mesmo em muitos momentos não carregando o amor e a graça de Cristo, o Senhor nos perdoa se assim nós o quisermos. Se nós estivermos dispostos a viver uma vida de transformação, o Senhor está aqui presente. E nós te agradecemos por essa graça e agradecemos porque mesmo assim o Senhor se prontifica a nos usar, a trabalhar em nós, a fazer-nos crescer e a fazer crescer o corpo de Cristo, que é a Tua igreja, Senhor. Que esta igreja, que este corpo, que o corpo de Moema, que a igreja de Cristo que aqui está, possa crescer pelos dons espirituais de cada um de nós, seus discípulos. Que nós sejamos preenchidos e plenos do Espírito Santo dia a dia, e que essa plenitude transborde em dons e em frutos do Espírito Santo em nosso viver. Nos ajude, Pai, a vivermos uma vida coerente com aquilo que a Sua Santa Palavra nos ensina. E nesta semana, quando nós chegarmos nas nossas atividades diárias, no nosso emprego, nos estudos, na família, nos nossos compromissos sociais, que em cada momento, em cada lugar que entrarmos, as pessoas possam perceber que ali entrou um Filho de Deus, seguidor de Cristo Jesus, alguém imbuído pelo Espírito Santo, preenchido pelo Espírito e que tem dons espirituais para servir e para salvar. Que essas pessoas vejam isso em nós, ó Pai. Nos leve em paz para as nossas casas. Nos dê uma boa semana na Tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos no culto da quarta-feira. Que Deus abençoe e uma boa noite.